Boa noite. Vamos estar dando início ao nosso culto desta quarta-feira. E eu quero te convidar neste momento a adorar ao Senhor junto conosco. Vamos declarar neste momento que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus que se compare ao nosso Deus. Que neste momento você possa exaltar e engrandecer a soberania e a sabedoria que o Senhor tem. Exalte conosco neste momento. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, Ele criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Deus, tudo Ele fez, tudo Ele formou para o seu louvor. Todos os dias que nós possamos
declarar a honra, a glória, o poder e a majestade somente a Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículos 11, diz: O Senhor é o Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tuas vontades elas existem e todas foram criadas. O Senhor, Ele criou tudo para o louvor da sua glória, inclusive cada um de nós. Nós somos a sua imagem, a sua semelhança, e nós todos os dias devemos declarar a honra, a glória e o poder somente a Ele. Ninguém explica a Deus. Ele é o dono de toda a ciência, Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono de todo o poder. Que neste momento você adore conosco e diga que nada é igual a Ele, nada se compara a Ele. Ele é o único, o nosso Deus fiel, o nosso Deus forte, o nosso Deus que tem nos protegido, o nosso Deus que tem nos guardado. Então, neste momento, que você exalte o Senhor pelo que Ele é e por todas as coisas que Ele criou para que hoje nós estivéssemos aqui. Ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus.
dono de toda a ciência. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele que criou todo o universo. E que neste momento, esse momento que nós temos de intercessão, você possa verdadeiramente se entregar ao Senhor. Você possa verdadeiramente colocar o seu coração diante dEle, colocar a sua casa. Eu não sei o que cada um neste momento está passando, mas se entregue a Ele neste momento. Como declaramos há pouco, Ele é o dono de toda a ciência. Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono do poder. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória para todo sempre, não somente hoje. Que neste momento você o adore e coloque os seus pedidos, os seus agradecimentos diante do Senhor. E ore juntamente conosco. Deus amado, Deus querido, nós queremos te glorificar, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, em quem confiamos, em quem todos os dias, ó Pai, temos a quem recorrer. Nós te agradecemos, ó Pai, porque não há Deus maior e não há Deus que se compare ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, não é homem para que minta e é um Deus de promessas. Neste momento, ó Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos anseios, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, a Sua vontade possa prevalecer em nossas vidas. Que todos os dias, ó Pai, cada um de nós possamos sentir a vontade de clamar e exaltar ao Teu santo nome. Todo ser que vive, louve e engrandeça o nome do Senhor, o nome do Deus fiel, o digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Neste momento, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor visite cada família, cada casa, cada pessoa, ó Pai, que está nos assistindo nesta noite, que eles possam compreender, ó Pai, que a glória é Tua, que eles possam compreender, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus e que nós devemos nos derramar todos os dias diante do Teu altar. Que neste momento, ó Pai, o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Ninguém explica a Deus, ó Pai. O Senhor é o dono de toda a ciência. O Senhor é o dono de toda a sabedoria e poder. Neste momento, ó Pai, dar-nos de beber dessa água da fonte, dessa fonte insaciável. Porque nós estamos, ó Pai, sedentos de Ti, sedentos da Tua presença, Deus. Nós queremos cada vez mais, ó Pai, estar mais perto de Ti. Faça morada, ó Pai, cada vez mais em nossos corações. Nós queremos ser, ó Pai, estar como verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Que aonde for, ó Pai, que estivermos, ou aonde colocarmos, ó Pai, a planta dos nossos pés, o Senhor esteja diante de nós. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus, ó Pai, a qual servimos e honramos todos os dias. Muito obrigada, ó Pai, por tudo. Muito obrigada por tudo que tens feito. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor está todos os dias cuidando de cada um de nós. Que o Senhor receba, ó Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico 385 do cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para
para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos deste que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Que exaltado possa ser o nosso Deus todos os dias por cada um de nós. Boa noite. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor estejam sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Que o Santo Espírito de Deus, Ele fale aos nossos corações essa noite, assim como tem falado ao meu. Que Deus venha nesse momento falar ao seu coração, transformar a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E eu peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, não tem como errar. Apocalipse 2, versículo 4, que diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E eu fui questionada esses dias a respeito do que eu achava em relação às coisas que estão acontecendo. E a pessoa que me perguntou, ela crê muito que nós estamos no princípio das dores. E todas as redes sociais que eu tenho, eu vejo quase todos os dias postagens de alguém dizendo: olha, gente, é o fim do mundo, e aquele desespero todo. E eu fiquei refletindo um pouco sobre essa pergunta dela, e eu comecei a perguntar: poxa, por que algumas pessoas estão tão apavoradas e tão preocupadas com o fim do mundo? Será que eu deveria estar também? Será que não sou eu que estou errada, que não estou desesperada, talvez? E eu começo a perceber que, às vezes, algumas pessoas estão preocupadas porque elas acham que não viveram ainda o tempo suficiente para realizar todos os seus sonhos. Então, se ela acha que o fim do mundo está acabando, ela fala: poxa vida, meu Deus do céu, eu não realizei tudo o que eu queria. E algumas pessoas que estão focadas mais no céu e inferno, às vezes elas estão preocupadas em consertar a vida porque ela quer viver no céu eternamente, então acha que está cheia de pendência na vida. Talvez outras pessoas estejam tão atarefadas que elas deixam esse assunto para depois, porque acham que sempre vai ter mais um tempo. Não, é o fim, mas ainda não é agora. Porque eu me lembro desde criança, às vezes eu falo que eu ouço que Jesus está voltando. Tem dia que é em 2000, às vezes é em 2012, e vai mudando as datas. E, por incrível que pareça, eu conheci algumas pessoas que não se importavam com isso, porque elas achavam o inferno interessante.
dizia que lá é que tem as melhores coisas. Deixa elas pensarem nisso. E outras pessoas nem sequer ainda ouviram falar de Jesus e do Evangelho. E como eu sei que essa minha amiga ela não gosta de ficar sem resposta, tudo para ela é argumento, aí eu perguntei, falei assim para ela, olha, eu não acho nada. Ela ficou desesperada, ela ficou chocada. Assim, eu não acredito que você não tem nenhuma opinião sobre o fim do mundo. E para não deixar ela sem resposta, eu falei assim, olha, eu acho que a gente precisa ter sabedoria para discernir todos os tempos, porque, na verdade, eu não estava focando no fim, mas eu estava focando no começo. E foi aí que veio esse versículo, porque depois desse diálogo que eu tive com ela, me deu vontade de começar a ler Apocalipse de novo. E logo no comecinho de Apocalipse chega esse versículo e eu comecei a entender que eu deveria realmente focar no início das coisas e não no fim, porque quando eu começo a analisar sobre essa questão do fim do mundo, eu penso que, na verdade, pode ser o fim do mundo, mas para mim é o início de um novo ciclo de vida com Deus, né? É uma trajetória que começa aqui na Terra e não só quando Jesus voltar, uma trajetória que já começou há muito tempo. E no domingo passado, eu cheguei a dizer que o resultado do Evangelho ele é lindo, mas Jesus teve que sofrer muito para entregar essa oportunidade para mim e para você. E eu sempre me pergunto o que é que eu tenho feito com essa oportunidade que Jesus me deu. E eu pergunto a você, o que você tem feito com essa oportunidade que Jesus te deu? E essa trajetória do Evangelho, da nossa vida cristã, como eu disse, começa aqui, e ela é um caminho muito árduo. E, por assim ser, muitas vezes, nós nos entregamos a esse cansaço da caminhada. Não é à toa até que Jesus, muitas vezes, quando ele fala dessa nossa jornada cristã, ele usa algumas palavras como sacrifício, cruz, aflições, deixar, estreito, abandonar. E outras palavras assim, só que quando a gente olha essas palavras, parece que a nossa vida vai ser desastrosa, né? Mas se a gente observar, junto com essas palavras, vem outras palavras acompanhadas como glória, recompensa, vida, ânimo, conforto. Eu venci o mundo, eu estou com você. No nosso versículo de Apocalipse 2:4, ele diz assim, olha, eu tenho, porém, uma coisa contra você. E é justamente o fato de, eu vou colocar nós, né? Nós termos abandonado o primeiro amor, as primeiras obras, o início. E o conselho que esse versículo nos dá, diz, olha, se arrependa, vê onde foi que tudo começou a dar errado e volte ao princípio das coisas. E eu sei que por causa do isolamento e tal, a gente teve que deixar de fazer muitas coisas, tanto na nossa vida particular, quanto aqui mesmo dentro da igreja. Mas, antes de tudo, eu vou pedir que façamos juntos uma reflexão sobre as nossas ações. O que foi que nós deixamos esmorecer? Eu estou falando antes de tudo isso começar. Joga lá para o que mês? Julho, porque em agosto do ano passado já se ouvia falar sobre essa questão do Covid-19. Então, vamos jogar lá para o começo do ano que vem, ou do ano passado. Né? O que foi que a gente deixou de fazer? O que foi que a gente deixou escapar pelos nossos dedos? O que foi que a gente desistiu? Quais foram as coisas que nós fazíamos ao Senhor, como diz o versículo, né? Tudo que você for fazer, faça como ao Senhor e não aos homens. O que é que a gente fazia que a gente deixou de fazer? O que é que nós amávamos fazer dentro da casa de Deus, como corpo de Cristo, edificação da igreja, que nós deixamos de lado antes mesmo de tudo isso acontecer? Como é que hoje está o nosso tempo de oração? Será que estar como no princípio, o fato de nós buscarmos a Deus, o fato de nos alegrar, de estar na presença de Deus, estar junto com os nossos irmãos, como é que era antes disso tudo acontecer? E, às vezes, o que pesa nos meus pensamentos não é nem as coisas que eu deixei de fazer, mas sim qual foi o motivo que eu permiti que interrompesse essa minha jornada cristã, essa minha jornada com Cristo no Evangelho. E eu sempre penso que no foco não é eu fazer coisas para Deus, mas é amar tanto a Deus, é desejar tanto, é querer tanto a Deus nas nossas vidas,
que essa questão do fazer, essa questão do se dispor, essa questão de se doar, é consequência desse relacionamento, da obediência e de nós conhecermos a vontade do Senhor. E eu não sei o que atrapalhou a sua jornada, né? Se é que alguma coisa atrapalhou. Às vezes você continua aí fazendo a mesma coisa, sendo a mesma pessoa do princípio, né? Com o mesmo amor, com as mesmas obras, mas isso aqui é para mim e para você que durante a sua vida talvez alguma coisa atrapalhou a sua jornada. Eu não sei se foi uma palavra impensada de alguém, se foram vários eventos dolorosos que te deixaram feridos demais para você prosseguir. Às vezes há dificuldades, ou de repente a gente coloca outras prioridades na nossa vida e a gente decide não mais viver as primeiras obras. Muitas vezes é o pecado, às vezes a gente simplesmente não quer se comprometer com o Senhor, porque a gente sabe que muitas dessas coisas exigem um sacrifício. E, às vezes, a gente sabe que isso também exige tempo e a gente não quer dispor esse tempo para o Senhor. E, muitas vezes, nessa nossa caminhada, quantas vezes aconteceu, a gente acha que está só. Ai, meu Deus, eu estou sozinho, não vou fazer mais nada, não. Parece que eu estou trabalhando sozinho e só eu me canso. Às vezes, a gente pensa dessa forma e a gente acaba abandonando o barco. Ou, às vezes, a gente trabalha e não vê o fruto do suado trabalho, e a gente quer que tenha uma recompensa, a gente quer que, sei lá, tenha um elogio, alguma coisa. São várias coisas que passaram, e todos esses exemplos que eu falei aqui, eu tenho 26 anos de cristã, nessa minha jornada, 26 anos, e muitas dessas coisas aqui, se não todas, passaram pela minha cabeça, e teve uma época da minha vida cristã, que eu tinha todas essas questões aqui, muitas outras mais. E, além disso, eu ainda estava meio relaxada no relacionamento com Deus e eu resolvi brigar com o Senhor. Só que eu briguei sozinha porque o Senhor não brigou comigo. Então, foi uma briga de mim e falei. Então, eu lembro que a gente foi numa vigília numa igreja, na Igreja Batista, que eu era lá em Boa Vista. E eu, na minha cabeça, falei assim, vai ser minha despedida. Porque, de vez em quando, eu falo até com ela, a gente pergunta assim, Ellen, eu vou me aposentar, já posso me aposentar? Na questão da vida cristã, eu com todos esses questionamentos aqui, eu juntei todas essas coisas e comecei a reclamar com o Senhor, porque eu achava que... eu comecei a orar assim, Senhor, não quero fazer mais nada, não, porque eu não vejo ninguém ajudando, porque eu estou fazendo demais, porque fulano isso, porque fulano aquilo... porque eu disse, não, agora eu só quero continuar indo para a igreja, orar, ler a Bíblia, fazer um negocinho básico. Isso eu reclamando com o Senhor na minha oração. E depois eu comecei a dizer, Senhor, também eu não faço nada direito, mentira, porque eu era um tipo de pessoa que eu me esforçava muito para não ter que as pessoas tenham que chamar a minha atenção. Então, eu achava que estava fazendo as coisas certas. E também não admitia muito alguém chamar a atenção ou que eu estava errada. Aí eu, para fazer o drama, falava para o Senhor assim, eu também não faço nada certo, e aquele chororô todo. O Senhor também é muito exigente, eu reclamando com Deus, chorando e reclamando. O Senhor é muito exigente, eu não vou alcançar o seu nível de perfeição. E eu comecei a reclamar no Senhor sobre várias coisas. Eu falei assim, Senhor, quer saber? Eu acho que eu nem te amo, porque eu não faço as coisas direito. E o Senhor também não precisa me amar mais, não, porque... Gente, hoje, quando eu lembro dessa situação, eu começo a rir. Porque foi uma infantilidade minha, eu dou graças a Deus por Deus não ter me fulminado, né? Porque várias coisas eu falei com o Senhor, e depois que eu acabei de desabafar, falar logo tudo o que eu queria, eu lembro que eu senti a presença do Senhor, meio que ele rindo da minha situação, e ele falou assim, você quer realmente me agradar? Eu disse, eu quero, então tá só me obedecer, receba o amor que eu dou antes, de acordo com a minha vontade. Ou é só isso? Porque eu era um tipo de pessoa que achava que fazer, e quanto mais a gente fazia, mais Deus amava, e não se baseava nisso. E foi muito engraçado, porque logo depois que nesse dia eu resolvi assim, realmente eu tenho que receber o amor do Senhor, e eu tenho que começar a lembrar de tudo aquilo que Jesus fez, e até hoje. Toda vez que eu penso em desistir de algo, de alguma coisa, eu sempre lembro de Jesus, e todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu tenho até uma dica para vocês, tem os seus parceiros, né, da desistência, que eu digo mais ou menos assim. E quando eu quero desistir de algo ou de alguma coisa, eu pergunto assim, já posso me aposentar, já posso desistir? E a pessoa já sabe que ela tem que dizer não. E foi engraçado essa situação. Hoje eu acho engraçado, mas no dia não foi. Porque eu senti ser preenchida tão grande pelo amor do Senhor. E no outro dia mais cedo,
Lá, eu sou carioca, mas eu também sou roramense e também sou amazonense. E lá no norte, eu tinha uma cama no quarto e tinha uma rede. Eu dormia na cama, mas quando eu sabia que o sol ia nascer, ele batia na janela do meu quarto, eu pulava para a rede só para ficar olhando. E eu lembro que um dia após essa vigília, quando estava amanhecendo, eu consegui entender o amor do Senhor, eu consegui ser preenchida, e eu lembro que eu fiz até uma música para o Senhor relacionada a todo esse meu drama, de tudo que aconteceu. E toda vez que eu volto atrás, outra vez esses pensamentos de existência vêm, eu lembro de tudo isso e desse amor de Jesus. Eu me recordo que estar em Jesus, e Jesus em mim, e receber todo esse amor do Senhor e obedecer é tudo que eu necessito, é tudo que nós necessitamos. E a jornada vai ser difícil, sim, da nossa vida, né? E às vezes a gente vai querer se aposentar, mas vale a pena trabalhar para conseguir aquilo que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E no domingo passado a gente falou um pouco no texto de João, né, onde Pedro ele responde: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E quando ele fala isso, eu vejo que ele reconhece que, mesmo que o caminho, a nossa jornada seja estreito, a verdade seja dura, né, e é de Jesus que nós necessitamos, porque Ele é esse caminho que nós devemos prosseguir. Ele é a verdade que liberta, Ele é a vida abundante que nós desejamos. Em João 6, 27, diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E eu quero frisar duas palavras. Uma é trabalhem, que segundo o Aurelinho, né, o Aurélio que eu tenho lá em casa, pequenininho, trabalhar significa, dentre outras coisas, ocupar-se em algum mistério, esforçar-se para fazer ou alcançar alguma coisa, estar em funcionamento, funcionar, ocupar-se de algum mistério, empregar esforços. Então, Jesus basicamente diz mais uma vez: olha, não é fácil. Vocês vão precisar, nós precisaremos ralar, as coisas não vão vir de mão beijadas, nós precisamos nos esforçar. Nós não podemos desistir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta tentativa. Ele diz: olha, trabalhem pela comida eterna. E essa comida, ele começa a falar, até que muitos se escandalizam, é Ele próprio, é o seu próprio corpo. E assim como o nosso corpo físico precisa de um alimento para se sustentar, não fica em pé se a gente ficar com fome, o corpo não fica em pé, o nosso corpo precisa de alimento espiritual, o nosso corpo espiritual precisa desse alimento, e esse alimento é Jesus, o nosso pão da vida. Nesse mesmo capítulo de João, no versículo 35, diz, Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E se o meu espírito, ele necessita de um alimento para sobreviver, e o alimento é o próprio Jesus, e é justamente esse alimento que vai durar pela vida eterna, como Jesus disse. E eu não estou trabalhando, e eu não estou me esforçando para ter esse alimento, infelizmente nós vamos morrer de fome, porque é de Jesus que nós necessitamos. E uma pessoa com fome, é fome de verdade, não é aquela vontade de comer, não, é fome de verdade. Normalmente ela não tem forças para realizar nada, ela não tem ânimo, ela não tem motivos, ela não tem esperança, ela não tem vontade, nada satisfaz a não ser que ela coma e preencha aquele vazio que ela está sentindo. E muitas vezes até mesmo a gente se entrega a esse vazio do nosso ser. Em Apocalipse 2,5 diz: lembre-se, que é a continuação do texto que a gente leu no início, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E esse texto, ele me ajuda, essa parte desse versículo me ajuda a entender algumas coisas. Uma delas é que ainda há chance para mim e para você, mas a decisão é unicamente nossa. Não depende de A, de B, de C, não depende do comportamento, não depende da reação, não depende da palavra de ninguém, ou não depende de que ninguém insista conosco. Depende da nossa atitude. Outra coisa que esse texto me ajudou a entender, que as dificuldades nunca vão parar. Porque esse texto diz assim, olha, que no princípio, se ele fala que a gente deve se arrepender e voltar,
Ele está dizendo que no princípio, quando nós amávamos ao Senhor, nós andávamos de acordo com a vontade do Senhor e nós fazíamos aquilo que era feito. Mas por algum motivo, a gente interrompeu isso nessa jornada. E a gente sabe que as dificuldades sempre existem, mas as dificuldades não foram o real problema da gente ter interrompido. Senão, no começo, a gente já tinha parado há muito tempo. E aí eu me lembrei do texto de Abacuque. Se você estiver acompanhando aí, abra Abacuque 3, 17 e 19. É um texto bem conhecido. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. E o povo naquele tempo vivia basicamente do que o campo produzia, dos animais, era isso. E Abacuque fala assim, se ele não tiver nada disso, ele vai continuar exaltando e se alegrando no Senhor. Ou Abacuque era um ser de outro planeta, ou ele sabia, ou ele conhecia esse Deus que é a fonte inesgotável de todas as coisas. Ele tinha Deus, ele sabe que quando nós temos a Deus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E o nosso caminhar, então, não depende das situações. Se Abacuque fala que, olha, mesmo que tudo estiver dando errado, eu ainda vou continuar, então a nossa jornada cristã não depende de como a situação, seja interna, externa ou mundial esteja, para a gente prosseguir. Ela depende exatamente de nós. E ao invés de nós focarmos no problema, vamos focar naquilo que nos traz esperança. E toda vez que nós quisermos parar, vamos nos lembrar do princípio de todas as coisas, todos os princípios, né? Começando lá por Gênesis, quando Deus criou todas as coisas para nós e nos criou para Ele. Que mesmo que o pecado, quando o pecado entrou, nos afastou de Deus, Ele criou um meio de nos trazer de volta ao princípio através de Jesus Cristo. Nós devemos nos lembrar pelo motivo pelo qual nós decidimos ir até Jesus e pedir Jesus para habitar nos nossos corações. Nós devemos nos lembrar porque até hoje nós ainda decidimos estar com Jesus e melhorar esse nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, pedir com que Ele trabalhe nas nossas vidas para que a gente tenha forças para continuar trabalhando por essa comida que não se estraga, como nós lemos em João 6, e para a gente continuar conseguindo essa comida que dura para a vida eterna. Se eu e você entendermos isso, não importa se nós estamos no fim do mundo, porque esse será de uma vida com o nosso Deus. Então, que você tenha isso em mente, que você coloque isso no seu coração. Não importa a situação, não importa as dificuldades, lembre sempre do princípio de todas as coisas. Né? No texto de Apocalipse que nós lemos, olha, eu tenho uma coisa contra você, você abandonou, mas há uma chance. Se arrependa, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. E nós, enquanto eu estiver orando, coloca isso diante do Senhor, né? Que você faça uma avaliação da sua vida e veja se porventura você abandonou alguma coisa que não devia ter abandonado. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos as nossas vidas e os nossos corações diante da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações, no mais profundo do nosso ser. E nos leva, Senhor, pelo caminho eterno, pelas veredas retas, pelas veredas justas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a voltar, ó Pai. Não sei o que aconteceu para que interrompesse a nossa jornada contigo, ó Pai, nossa jornada de fé, nossa jornada de convicção, mas que o Senhor, Pai, venha mostrar nessa noite a cada um de nós e que nós possamos voltar a nos alegrar diante da Tua presença, que possamos voltar a nos alegrar, Senhor, em conhecer a Ti através da Tua palavra, através da oração, através da conversa contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos continuar a ficar alegres quando nós fazemos algo, seja na casa do Senhor, seja falando do Teu amor, seja conversando com alguém, ó Pai. Que essa alegria, Senhor, volte novamente às nossas vidas.
que possamos voltar a esse primeiro amor, que possamos voltar às primeiras obras, que possamos voltar a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
você possa voltar ao seu primeiro amor, que você possa voltar às suas primeiras obras e que você possa retornar para a casa de Deus, porque Ele está te esperando. E neste momento nós estamos chegando ao final de mais um culto. Gratos a Deus por tudo que Ele nos proporcionou nesta noite, pela palavra, que tenho certeza que chegou ao encontro dos seus corações. Que você possa ter uma semana abençoada e se lembrar dos nossos próximos encontros. Domingo pela manhã, a partir das 9h30, e domingo à noite, a partir das 7 horas. Amém.